Artistas e produtores culturais da Bahia pleiteiam do governo federal e do Congresso Nacional a prorrogação dos prazos para a prestação de contas dos projetos aprovados no âmbito da Lei Aldir Blanc. Afinal, é uma angústia vivenciada por produtores e artistas, já que, se não houver essa prorrogação, eles podem ter problemas na prestação de contas. Engajada nessa luta e nesse dia dedicado às mulheres, a gente conversa agora com a deputada federal pelo PSB da Bahia, Lídice da Mata, mais uma vez nossa convidada aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda e, antes de mais nada, parabéns pela passagem do Dia Internacional da Mulher. Bom dia, deputada. Bom dia Jefferson, bom dia Fernando. É uma alegria neste Dia Internacional da Mulher de falar com vocês. Prazer todo nosso. A senhora se reuniu neste fim de semana com representantes do segmento cultural para discutir esse assunto. O que ficou decidido, deputada? Olha, na verdade é um processo de mobilização do setor, de sensibilização dos agentes políticos. Nós já estamos em Brasília, através da deputada Jandira Fegali, que foi a relatora do projeto, e mesmo a deputada Benedita da Silva, que até o momento é a presidente da Comissão da Cultura, e, portanto, autora do projeto. Nós estamos, eu também como coautora, estamos nos mobilizando para apresentar, já foi apresentada uma proposta de prorrogação do prazo, mas depende da negociação com o governo federal, né? É uma necessidade, tanto pelo fato de muitas cidades não terem ainda apresentado suas prestações de conta, o que impacta, portanto, sobre cada um dos que tomaram, dos que foram beneficiados com a Lei Aldir Blanc, mas também por conta da irregularidade, né, da convivência com a pandemia. Agora mesmo nós voltamos a um período de lockdown, de restrições, que faz com que alguns projetos que estavam em andamento, eles tenham que ser suspensos. Cito um exemplo, no próprio Teatro Castro Alves estava se mantendo uma sala para fazer as lives e as produções de conteúdo para os diversos tipos de manifestação em rede, né, dos projetos todos. Isso teve que ser paralisado em função do novo lockdown. Então, há muitos projetos em andamento, ou que não concluíram, ou que precisam de concluir a sua prestação de contas. E para os municípios isso é fundamental. Há uma mobilização em torno da Frente Nacional dos Prefeitos, em torno da ideia da Confederação Nacional dos Municípios e da mobilização e sensibilização das bancadas federais. A senhora falou que é uma negociação que envolve diretamente o governo federal, apesar de que vai ser entregue essa carta ao presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Como é que a senhora avalia o clima? Porque ele passa por uma votação nossa na Câmara. Exato. Mas certamente, se o governo se colocar em contrário, pode vetar. Haverão bancadas que seguirão o governo. Perfeito, além da possibilidade de veto ainda, não é? Lá na frente do presidente da República. E como é que a senhora avalia o clima, tanto na Câmara quanto da parte do governo, pelas informações que a senhora recebe, para aceitação desse pleito? Olha, o governo, a Câmara é muito sensível à luta da cultura no Brasil. Semana passada nós aprovamos uma nova lei de auxílio, é complementar a essa, porque ela atinge os produtores, né? Produtores de eventos de todos os tipos, culturais, sociais, políticos, esportivos, enfim, em todas as formas de organização de evento. E é sempre essa sensibilidade que o parlamentar brasileiro tem em função da força da economia criativa no Brasil. Uma força ainda não bem dimensionada do ponto de vista dos indicadores socioeconômicos, mas
que todos têm clareza de vivência em cada uma das suas regiões da importância do setor da criação, do setor da cultura em cada uma das regiões. No entanto, o governo federal não tem demonstrado ter essa sensibilidade. Basta ver aí, por exemplo, a Lei Rouanet, que em relação aos outros anos conseguiu executar ou aprovar projetos em torno de 10%, comparado com os anos anteriores. Então, mesmo se levando em conta que nós estamos num período atípico de pandemia, essas leis têm buscado, e os produtores e artistas têm buscado apresentar projetos que sejam casados com esse novo momento, adequados, adaptados a esse novo momento. Deputada, nesse contexto da Aldir Blanc, de uma lei de incentivo para a área de cultura, uma portaria da Secretaria Nacional de Cultura suspende a inscrição de projetos na Lei Rouanet de cidades em que existe um processo de restrição de atividades. O Congresso Nacional já se mobilizou, já questionou esse processo. Sim, e como é que está a situação atualmente? Já contestação a essa posição, já iniciativas, e nós não podemos aceitar, inclusive, isso do ponto de vista democrático. Não é possível o presidente da República interferir, primeiro, numa posição que é protetora da vida, que é adequada para o enfrentamento da pandemia no país. Se ele se coloca com a postura da negação dessas proposições e dessas medidas, ele pode fazê-lo do ponto de vista pessoal, ninguém pode impedi-lo de se comportar dessa maneira, mas ele não pode levar o país a uma crise ainda maior, com medidas retaliadoras em função da atitude do exercício democrático das posições governamentais de defesa das medidas sanitárias necessárias. O próprio governador Rui Costa estava falando ontem em entrevista que a Bahia, pouco a pouco, com esse extraordinário esforço, vem recuando há 5 dias, baixando um dígitozinho no nível de infectados e no nível de mortes, mas mesmo assim muito pouco para o momento, para o desejável. Em fevereiro nós chegamos a 114 pessoas mortas em 24 horas. Ontem foi registrado 82. Há de se convir que é uma redução muito pequena se nós formos somar o que isso significa, 82 pessoas morrendo por dia, o que impacta no mês, enfim. E que é inaceitável que a gente conviva com essa realidade. Então é absurdo, é absolutamente inconstitucional e inadmissível do ponto de vista humanitário, do ponto de vista governamental e institucional. Um outro debate que está acontecendo na Câmara dos Deputados neste exato momento é a PEC do auxílio emergencial, a PEC emergencial. Os senadores apostam que vai haver pouca modificação por parte dos deputados, porém há um esforço para que haja algum tipo de ampliação desse processo. A senhora tem participado dos debates, o que é que a senhora acredita que vai acontecer com essa PEC? Sim, é claro que um texto já aprovado pelo Senado, que chega à Câmara, ele tem chance de prevalecer. Mas há uma grande frente no sentido de garantir que possa ser ampliado esse auxílio emergencial. A Câmara tem essa tradição. A Câmara apresentou um projeto de um salário mínimo, o governo só aceitava 250, nós fomos numa negociação intensa até chegarmos a 500 e depois 600, que foi o valor definido em negociação com o governo. Então é inadmissível que o governo agora volte atrás, e volte atrás com imposições inaceitáveis, de inclusive condicionar situações que impactam permanentemente o país
em função de medidas que são medidas emergenciais e transitórias. A PEC tem que vencer a discussão dos R$600 e R$250, porque nós entendemos que sem um auxílio emergencial não seria possível ter mantido o funcionamento da economia como aconteceu no ano passado. Quer dizer, a PEC é indispensável para a sobrevivência das pessoas. As pessoas não estão perdendo seus empregos, perdendo a possibilidade de fazer as suas atividades, suas ocupações informais, mas esse processo de desemprego já vinha em rápida velocidade no Brasil, a pandemia aprofundou. Então, é indispensável a discussão do auxílio emergencial. Foram todos os economistas, todos os dados da economia quem demonstrou que não é possível ficar sem um auxílio emergencial. E olha, um auxílio emergencial de R$600, as pessoas compraram comida, compraram vestimenta, compraram produtos de construção civil, compraram eletrodoméstico. Por quê? Porque naquele determinado momento também precisavam adequar suas casas a essa situação. Era uma geladeira que estava quebrada e que você ia adiando o momento da compra da nova, ela funcionando com defeito antiga. No momento da pandemia, em que todos estão mais próximos da atividade dentro de casa, é preciso que esse equipamento funcione de fato. Então, muitas dessas situações levaram a que as pessoas, tendo o auxílio emergencial, pudessem comprar. Isso movimentou a economia, não apenas na produção de alimentos, mas em todas as direções. Né? Foi registrado que nesse período cresceu o preço de componentes da indústria de construção civil, porque as pessoas também investiram em melhorar um pouco sua casa, né? Sejam os de classe média, que por estarem mais próximos de casa sentiram a necessidade de resolverem problemas que estavam se acumulando, como também, principalmente, as pessoas de renda mais baixa, que, estando em casa, tiveram necessidade de melhorá-la para que tivessem possibilidade de continuar nela. Então, é indispensável isso. Na Europa está comprovado, Portugal, no início do ano, enfrentou altos índices de contaminação e de mortes, fez um lockdown de 2 meses, baixou para metade o número de contaminados e o número de mortes. Então, é uma mentira dizer que isso não tem impacto. Tem. Aqui na Bahia, o próprio governador relatou os fatos desse dia. Agora, o fato de ter impacto e das pessoas estarem defendendo, como é o caso do governador e outros governadores, a possibilidade de manutenção de um lockdown, não quer dizer que façam isso com alegria, que não saibam das consequências difíceis no campo da economia, de um fechamento de comércio, de um fechamento de produção. É óbvio que sabem. Agora, não há outro caminho. Se tivesse uma vacinação permanente, com número suficiente de vacinas, que pudessem manter num ritmo acelerado a vacinação, porque quando se fala no ritmo da vacinação, aí logo dizem, mas o Brasil está vacinando mais do que em outros lugares. Sim, o Brasil é conhecido como um dos países com maior capacidade de vacinação no mundo. É a nossa tradição do SUS, é a nossa tradição do serviço público, não é? E diferente de outros países também, o nosso nível de contaminação e de mortes é muito maior. Nós somos o segundo no mundo em número de mortes. Então, isso é que dá digamos assim, a ideia da urgência da vacinação no nosso país, né? O que define a necessidade.
Então, além disso, nós estamos produzindo variantes brasileiras. Por que variantes brasileiras? Porque, como nós estamos contendo a contaminação, o vírus vai começando a resistir digamos, a resistência do corpo e vai se desenvolvendo numa direção de nos atacar mais. É o caso dessa variante, que parece ser muito mais contaminadora, muito mais desenvolve mais rapidamente contágio. Então, nós temos uma necessidade maior do que outros de que possamos ter uma vacinação imediata. E essa vacinação não está acontecendo porque o governo brasileiro abandonou planejamento e decisões que poderiam ter sido tomadas lá atrás e que fariam com que hoje nós tivéssemos acesso a um número maior de vacinas. Nós deixamos de comprar, deixamos de contratar no momento que era necessário contratar. Ou alguém não lembra de quando um presidente da República disse que ninguém ia tomar uma vacina da China, a vacina chinesa, criando uma mentira para a população, porque todas as vacinas têm os seus insumos ou vêm da China ou vêm da Índia. Então ele cria uma ideia que movimente algumas pessoas que não têm essa informação de que isso é verdade, da China não serve, e fazendo um malefício, causando um malefício à nossa população e à nossa saúde. Por isso é que há tanta revolta com a posição do presidente da República. Deputada Lídice da Mata, deputada federal pelo PSB da Bahia, muito obrigado, sempre um prazer conversar com a senhora. Mais uma vez, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Eu queria dizer uma coisa antes de me despedir, é que toda essa pandemia, todos esses efeitos negativos, ele atinge a toda a população, mas ele tem atingido de forma maior ainda as mulheres. A nossa condição, a divisão social do trabalho doméstico, essa compreensão muito consolidada de que as mulheres devem cuidar, né, de todos no entorno, das crianças, da família, do marido, dos idosos, etc., faz com que as mulheres estejam abandonando mais o trabalho, quer dizer, deixando de exercer uma tarefa econômica para se voltar à atividade doméstica. Para você ter ideia, levantamento recentíssimo feito agora sobre o empreendedorismo no setor de serviço, que é onde mais atuam as mulheres, mas o empreendedorismo demonstra que nós perdemos mais de 1 milhão de mulheres que eram donas do seu próprio negócio. Mas se você for olhar em todas as outras atividades econômicas, esse efeito acontece, né? Então, isso é grave nesse aspecto da economia, da vida, da ocupação das mulheres, mas é mais grave ainda quando pensamos que a pandemia também aumentou a violência contra as mulheres. Por isso, nesse 8 de março, as mulheres têm que refletir sobre isso, têm que lutar pelo auxílio emergencial, pela vacinação e para que nós possamos ter os nossos direitos garantidos na sociedade, como cidadãs. Deputada Lídice da Mata, mais uma vez, muito obrigado, um bom dia e até uma próxima, então. Bom dia para vocês. Agora 7 minutos para as 9 na tarde, FM.